Quando a gente fala de proteína, carboidrato e gordura, a gente chama isso de macronutrientes. São os macronutrientes que são os responsáveis por construir o nosso corpo. Tanto para dar para a gente energia, né, para os nossos afazeres e tudo mais, como para a edificação do nosso tecido muscular e tudo mais. Eles também são os reguladores desses tecidos e do nosso metabolismo, porque é através deles também que a gente pode fazer com que o nosso corpo performe melhor ou performe pior, né? Melhor ou pior. E aí acontece o seguinte, a gente tende a ter algumas confusões quando a gente se trata desses macronutrientes e o funcionamento deles dentro do nosso organismo, tá? Carboidrato e gordura, geralmente a gente enxerga como fontes de energia, principais fontes de energia do nosso corpo. E a proteína, que também gera uma pequena parte de energia, ela é mais responsável por edificar, por construir, principalmente quando a gente fala de massa muscular, tá? Então, geralmente a confusão acontece entre os carboidratos e a proteína. Geralmente a gente associa o aumento do consumo de carboidrato com ganho de gordura, baixa do carboidrato, perda de gordura, e não necessariamente assim vai acontecer dentro da mecânica do nosso corpo. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje e esclarecer aí de uma forma que seja bem compreensiva, tá? Quando a gente fala de gerar energia, né, através de alimentos, o corpo ele tem uma fonte principal que é o carboidrato. As energias geradas através do carboidrato, elas vão servir para diversas funções fisiológicas e vitais, tá? Então, quando a gente tende a querer cortar carboidrato para emagrecer, para queimar gordura, a gente está correndo risco também de começar a deixar de lado algumas funções vitais, né, algumas funções importantes dentro do nosso corpo para o funcionamento do dia a dia, tá? Então low carb não é eficiente? Ele é eficiente, mas você precisa ter uma ponderação, você precisa saber arquitetar esse low carb, que é baixo carbo, né, na tua dieta, para que você não tenha prejuízos, tá? Quando a gente está comendo pouco carboidrato por um longo período de tempo, alguns probleminhas podem começar a acontecer. Eu até listei alguns aqui para trazer para vocês, tá? Então a ausência ou a baixa de carboidrato pode dar para nós prejuízo no desempenho, né, perda de foco e tudo mais, porque o carboidrato ele funciona muito no nosso cérebro. Então o nosso cérebro ele gasta muita energia para funcionar. Sabe quando você fica com um cansaço emocional, um cansaço mental muito grande e te dá dor de cabeça? Não é à toa, tá? O cérebro, ele é uma das regiões do corpo que mais consome energia durante o nosso dia a dia. Então, quando você deixa de comer carboidrato, que você não está ingerindo glicogênio através desse carboidrato, você está deixando de abastecer o consumo energético que o teu cérebro faz. Então, você fica cansado, você fica esquecido, fica com a memória ruim, tá? Então, o desempenho não é só físico, mas é também mental. Hormônios, ele dá uma queda nos hormônios. Então, hormônios que são responsáveis tanto pela parte sexual quanto pela parte muscular. Então, cai a libido, a tua recuperação muscular fica prejudicada, o teu desenvolvimento muscular fica prejudicado, tá? Ele também atrapalha nas funções tireoidianas e atrapalhou a função das tireoides, você começa a ter uma queda na sua imunidade, consequentemente começa a ter uma queda no seu metabolismo, tá? Que também vai prejudicar a gente aí nos nossos desempenhos diários. O sistema nervoso central também acaba sendo atacado porque você teve, né, como eu falei, o primeiro item, você teve aí um cansaço mental, uma falta de energia que foi para o seu cérebro, consequentemente isso vai atingir o sistema nervoso central, porque está conectado, obviamente, e aí você vai ter aí, de forma bem generalizada no teu corpo, todos esses
deméritos, né, causados aí pela falta de carboidrato, tá? E como eu disse também na recuperação muscular, né? Então a falta do carboidrato nunca vai ser interessante. Então cortar carboidrato para emagrecer não é uma boa estratégia, tá? Então agora a gente pode partir para um outro ponto de vista, que é o que eu quero trazer para vocês. Como que funciona essa sistemática de queimas de gordura e de músculo, tá? Então a gente tem que segmentar aqui, a gente já segmentou aqui 3 macronutrientes: proteína, gordura e carboidrato. Vamos deixar o carboidrato de lado um pouquinho. Como eu acabei de explicar para vocês, o carboidrato ele é responsável, né, por abastecer o nosso corpo energeticamente em funções vitais, em funções fisiológicas. A falta dele vai prejudicar o nosso corpo. Então, como ele é vital, vamos deixar o carboidrato de lado um pouquinho e vamos falar agora sobre músculo e gordura, porque esses dois tecidos que são opositores um ao outro, né? Eu já falei para vocês em outras lives anteriores, são eles que regulam o nosso metabolismo. E, consequentemente, eles têm algumas vias que funcionam entre eles, tirando de lado a questão do carboidrato, tá? Só preciso que vocês confirmem para mim se até aqui ficou entendido, se até aqui deu para entender a importância que o carboidrato tem e que ele não está tão ligado a essas chavinhas que eu vou falar agora sobre a queima da gordura e o ganho da massa muscular. Me dá um tinino aí se vocês entenderam direitinho, porque aí, ok, Maria, ok, ficou bem explicadinho, isso é ótimo. Caso vocês vão tendo dúvidas, pode ir mandando aqui, tá? Terminando as explicações, eu volto e explico para vocês. Bom, então vamos lá. Metabolismo acelerado é quando você tem um maior nível de massa muscular e uma densidade muscular no teu corpo e um nível baixo de gordura corporal. Quando eu tenho mais gordura corporal e menos massa muscular ou massa muscular flácida, eu tenho um metabolismo lento, um metabolismo desacelerado. Quando eu falo metabolismo acelerado e desacelerado, eu estou falando em relação a respostas, tá? Então, o metabolismo acelerado queima gordura com mais facilidade, desenvolve músculo com mais facilidade, a imunidade é mais forte, tudo no corpo funciona melhor. E o oposto acontece quando o metabolismo é desacelerado. Então, a gente tem esses dois extremos, né, que são provocados por esses dois tecidos, massa muscular e gordura corporal. Quando eu falei de metabolismo em outras lives, quem acompanhou talvez lembre, é que os dois tecidos também funcionam de forma semelhante. Os dois tecidos hipertrofiam, os dois tecidos ficam retidos e os dois tecidos queimam, né, se oxidam para gerar energia no corpo. Então eles têm uma função semelhante. A forma de adquirir esses tecidos é que muda. Para ganhar o tecido de gordura é muito gostoso, porque você vai comer muito e não vai fazer quase nada de atividade física. Então você engorda. Para ganhar músculo é o oposto. Então você tem que comer de uma forma mais regular, né, uma forma mais controlada, e você precisa movimentar o corpo, você precisa fazer atividade física. Então a forma de ganhar os dois tecidos é diferente, porém o funcionamento dos dois é igual. Sabe aquela gordura dura, aquela gordura antiga? É uma gordura hipertrofiada, assim como o músculo de uma pessoa que treina bastante há muito tempo. Aquele músculo, aquela gordura mais molinha, cheia de água, é uma gordura em processo de construção. Assim como a pessoa que está ganhando massa muscular, no começo ela tem um músculo também um pouco mais fofinho, porque é um músculo também retido no processo de construção. Quando o corpo se vê numa zona de alto gasto energético, ele vai tirar a energia de um dos dois tecidos, ou da gordura corporal ou da massa muscular. E é aí que entram as estratégias. Se você não faz nada, se você tem metabolismo lento e é sedentário, o corpo tira energia muscular, energia da massa muscular.
Se você é ativo, faz atividade física e tem uma alimentação controlada, através dessas estratégias, o teu corpo vai pegar energia do tecido de gordura. Até aqui deu para entender? Manda um joinha para mim aqui, só para ver se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho a linha de raciocínio. Bom, então a gente viu que a gente tem dois tecidos que são os responsáveis pelo nosso metabolismo. Com mais massa muscular é ótimo, com menos massa muscular é ruim. O que define qual vai ganhar e qual vai perder é a nossa atitude, é o nosso comportamento. Se eu ficar sedentário comendo errado, meu metabolismo fica ruim porque eu perco músculo e eu ganho gordura. Se eu como corretamente, faço atividade física, eu vou ter um metabolismo bom, consequentemente a minha saúde vai estar garantida e vai estar ok. Então, se os dois tecidos funcionam na mesma sinergia, tá, da mesma forma, e eles têm funções semelhantes, as vias mecânicas, o que faz esses tecidos funcionar, vão ser também semelhantes. Então, nesse quesito, a gente tem dois interruptores. Vamos chamar de interruptor, porque vai fazer mais sentido aqui na forma que eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem um que chama mTOR e um que chama AMPK. Na teoria isso é chamado de via, tá? Ou proteína. A verdade é que os dois são proteínas que ficam dentro da célula. A mTOR, ela é responsável pela massa muscular, pelo desenvolvimento muscular. Ela é como se fosse um sensor de nutriente. Então, quando você está comendo bastante proteína, o teu corpo está bem energizado, esse interruptorzinho ele liga. E aí o teu corpo sabe que ele tem energia o suficiente para desenvolver músculo, que ele tem proteína dentro do tecido muscular para desenvolver músculo. Então ele começa a manipular o teu corpo para desenvolver massa muscular. Ele começa a criar sinalizações no seu cérebro para que o teu corpo comece a puxar mais proteína para dentro da massa muscular e comece a aumentar o teu tecido muscular e deixar ele mais durinho, ele mais tonificado. Quando essa mTOR não está ligada, quando o sinalzinho não está aceso, o corpo identifica que ele não tem proteína, que ele não tem nutriente, então ele não vai ter uma ação de gerar hipertrofia. Tá? O que ativa a mTOR? Treinos de sobrecarga e consumos de proteína. Então, quando você está comendo proteína, o teu corpo está entrando numa sinalização, né? Então ele está entendendo que ele tem ali nutriente para desenvolver. Quando você vai para a academia e começa a fazer força, pegar peso e se desafiar nos pesos, inclusive a Daiane postou hoje um post falando de quando ela treinava mais ou menos, de quando ela começou a se desafiar na sobrecarga, que aí que começou a fazer efeito, é porque ela começou a sinalizar a mTOR. Antes ela ia para a academia e só fingia, treinava com um pouquinho peso. A mTOR não sinalizava para o cérebro que podia gerar hipertrofia. E aí com o treino de alta intensidade, com sobrecarga, esse sinal começou a ser ativo. Então o cérebro começou a entender e começou a criar aí esse desenvolvimento muscular. Da mesma forma, olha lá, ela está falando, ele realmente faz muita diferença. E é o que geralmente gera os resultados, né? Do lado oposto, tá, da mTOR, a gente tem aí a AMPK. A AMPK é um outro sinalizador. Ele é um sinalizador de queima, é um sinalizador de está faltando energia. Então, quando está faltando energia, ele dá um sinalzinho para o corpo e fala assim, ó, estamos em estado de alerta. Vamos ter que tirar energia do próprio corpo, porque o que foi comido já acabou. Então, da onde a gente vai tirar energia? Não são dos segmentos do carboidrato, por isso que eu falei para deixar ele de lado. Ele vai tirar energia ou da massa muscular ou da gordura corporal. E é aí que entra as melhores estratégias e o momento certo da gente, né, intervir com alguma tática eficiente. Quando a gente está falando em gasto de energia, e o gasto de energia for para o lado errado, coisas ruins podem acontecerem, como, por exemplo, catabolizar. O teu músculo, ao invés de consumir energia da gordura, ele vai consumir energia da massa muscular.
E aí pode ser que ou você perca a massa muscular, ou que a tua massa muscular não desenvolva. Fica aquele vai, não vai, fica aquela massa muscular meio jonja, né? Tipo, começa a desenvolver e de repente para. E aí a gente chama isso de efeito platô, né? O que é que sinaliza esse interruptorzinho? Né? Igual eu falei, que o que sinaliza a mTOR é o treino pesado e o consumo de proteína. Algumas coisinhas sinalizam a MPK. A falta do carboidrato, então a ausência do carboidrato vai fazer você queimar. E aí que muita gente pensa, pô, eu não vou comer carboidrato, então eu vou queimar gordura. Mas você também pode queimar massa muscular. Então se você abaixa o carboidrato sem se preocupar com essa jogada que está acontecendo aqui com a MPK, você pode perder massa muscular e segurar a gordura. E é o que infelizmente a gente vê acontecendo com muitas pessoas. Emagrece, perdendo massa muscular e segurando a gordura, fica magro flácido, né? Ou então aquele magrinho que quer ganhar peso, mas não consegue. Ele fica, igual eu falei, fica com aquele músculo muito jonjo. O jejum também ativa essa AMPK. Então tem muita gente que gosta de ficar fazendo o jejum ativa essa queima, né? Só que, de novo, a queima pode ser de gordura ou de massa muscular. O que vai definir o qual que ela vai queimar é a estratégia e a tática que a gente vai usar. Então, se você não tem uma tática legal, você faz um jejum e perde massa muscular e segura a gordura. De novo, você perde peso, mas você vai ficando flácido, vai ficando jonjo, tá certo? E o treino intenso, treino pesado, que ativa a mTOR, também ativa a MPK. Então aqui a gente tem dois sensores. A mTOR, que é o sensor do desenvolvimento muscular, e a MPK, que é a sinalização, né, o interruptorzinho da queima. Mas é uma queima que pode ser gordura ou massa muscular. É aí que a gente tem que tomar cuidado para a forma como a gente vai elaborar aí nossos pré-treinos, a nossa dieta e tudo mais. Deu para entender até aqui esses dois interruptorzinhos que a gente falou, da mTOR e da AMPK? Bom, como a maioria aqui é menina, eu ainda vou dar uma informação extra. A mTOR, tá? A baixa do carboidrato, aliás, a MPK, tá? Quando a MPK ela está muito ativada, seja por jejum, alguma coisa, ela está numa queima muito grande, ela pode provocar amenorreia nas mulheres. O que é amenorreia? É o parar de menstruar, tá? Então, às vezes a menina ela para de menstruar porque cortou muito carboidrato. A amenorreia ela pode acontecer em diversas fases dentro da busca de um corpo ideal. Quando a gente tem um BF muito baixo, percentual de gordura muito baixo, vai gerar amenorreia, a menina vai parar de menstruar. Quando está faltando muito carboidrato, que aí começa a acontecer aquele monte de prejuízo fisiológico que eu falei, que o teu corpo ele pode ser afetado na falta de desempenho, no desequilíbrio hormonal, na disfunção tireoidiana e tudo mais, também pode provocar amenorreia, mas não porque o teu corpo está com baixo BF, mas porque ele está tendo um desequilíbrio nutricional. Aí já não é muito interessante, tá? Sim, dieta muito restrita pode cortar exatamente por conta disso, né? A Daiane já comentou aqui exatamente o que eu acabei de posicionar aqui, tá? A mTOR, uma outra curiosidade. Quando a gente ingere bebida alcoólica, tá? O álcool, ele se conecta nesse interruptorzinho da mTOR. Então, você imagina o seguinte, vou desenhar aqui de uma forma bem ilustrada, acho que para vocês conseguirem entender, porque muita gente pergunta, o álcool atrapalha? Ele atrapalha muito em diversos fatores. Então, primeiro, quando você ingere o álcool, o teu corpo não reconhece álcool, tá? Ele não sabe o que é álcool. E então o seu fígado, né, o seu sistema digestivo ali, o seu sistema precisa filtrar esse álcool, então ele vai precisar de uma demanda maior de energia e uma demanda maior de água. É por isso que ele te desidrata, porque ele puxa bastante água para fazer essa filtragem forçada. E ele também precisa de muita energia, então ele aciona a MPK, que pode tanto puxar da gordura quanto da massa muscular.
A energia que a gente tem na massa muscular, ela é de mais rápida absorção do que a energia que a gente tem na gordura. Então, dependendo da situação, se for um caso mais extremo, como uma filtragem de um álcool, há uma grande tendência do corpo a querer arrancar energia mais da massa muscular do que da gordura corporal. Então, primeiro ponto, ele já provocou ali um pouco de catabólise, né? Que é queima da massa muscular. Segundo ponto, ele atrapalha a ativação da mTOR. Então, quando a tua mTOR dá o sinalzinho para dizer que você tem nutriente e você tem energia no teu corpo para desenvolver massa muscular, o álcool vai lá e tampa esse sinalzinho. Então, num período de 24 a 48 horas, é o que traz para a gente a literatura, né? A tua mTOR ela fica prejudicada por causa do álcool. Então, de 24 a 48 horas depois de você ter ingerido uma quantidade alcoólica, você vai ter um déficit na hipertrofia do seu corpo, porque o álcool teve essa função. E por último, o álcool ele é armazenado no tecido de gordura. E ele não tem nutriente nenhum. E ele é muito calórico. Ele tem quase a mesma quantidade de calorias que uma gordura. Só que não tem nutriente, a gente chama de caloria vazia, tá? Então, a mTOR, né, muitas vezes as pessoas que têm um pouco mais de entendimento sobre o mecanismo, vem perguntar o porquê que atrapalha e tudo mais. Uma das funções que o álcool atrapalha é justamente essa, tá? Deu para entender até aqui, então, os dois interruptores, tudo direitinho? Que aí eu vou começar a falar agora de algumas estratégias que a gente pode usar com pré-treino, com whey, com proteína, e vamos falar dos famosos e tradicionais pré-treinos que a gente tem no mercado, tá? E se eles funcionam, não funcionam e tudo mais, tá? Bom, a Luana falou aqui, é por isso que dizem que não existe dose segura de álcool. Ouvi muito isso e decidi parar de beber para não atrapalhar mais os resultados. Exatamente, tá? Por que a gente não pode falar de dose segura? Porque cada corpo funciona de um jeito, tá? Tem pessoas que lidam bem, que eu falo assim, tem pessoas que o álcool vai atrapalhar menos, pessoas que pequenas doses de álcool vai atrapalhar mais. Um exemplo melhor, desenhado. Tem gente que um copinho de cerveja vai atrapalhar mais do que outras pessoas tomarem 1 litrão. Você entendeu? Então tem pessoas e pessoas. Como a gente não tem um manual sobre a gente, né, sobre como é o nosso funcionamento, então a gente consegue achar o nosso limite testando, né, mas eu prefiro evitando, tá? Geralmente as pessoas que passam comigo, eu faço questão de explicar, eu não peço para que ninguém pare de beber, mas eu faço questão de explicar o funcionamento do álcool e como que ele atrapalha. 90% das pessoas aos poucos vão parando de beber, porque eles fazem um teste, né? Então eles ficam um final de semana sem beber, aí eles veem que no final de semana que bebe prejudica muito, fala, poxa, aquele fim de semana que eu fiquei sem beber foi tão bom, o corpo respondeu tão bem, parece que uma semana de treino eu consigo destruir quase tudo com um pouco de álcool que eu bebo. E aí, através de testes, ao longo ali de alguns meses, as pessoas acabam parando, né? Porque elas vão testando, vão diminuindo o consumo de álcool, e aí elas começam a perceber também que a falta do álcool não muda nada, porque geralmente, eu já bebi, né? Eu bebia bastante todo fim de semana, e quando eu falava em parar de beber, eu falava, nossa, mas eu não sei sair e me divertir sem beber. E quando você começa a ver que o álcool não muda em nada, que você não sente a menor falta, fica bem mais fácil de abandonar. Então a galera vai abandonando. E é a melhor coisa a se fazer em questão de saúde, principalmente quando a gente se trata de metabolismo, né? Bom, então vamos lá, vamos falar aqui sobre questões de pré-treino, como que são pré-treinos com mais eficiência, com menos eficiência. Vocês podem me mandar aí o pré-treino que vocês tomam, perguntar sobre o pré-treino que vocês tomam, que aí eu vou respondendo e vou falando, tá certo? Bom, quando a gente fala de pré-treino, a gente está falando de consumo, né, um consumo nutricional em algum determinado período antes de fazer uma atividade física.
proliferou por algum motivo, né, a ideia de que é interessante fazer um pré-treino com carboidrato para você ter energia para treinar. Mas até onde isso realmente vai ajudar a gente ou não, tá? Por exemplo, pessoas que estão em emagrecimento. Eu não costumo colocar carboidratos no pré-treino. Se eu coloco carboidratos, são carboidratos leves, tá? Principalmente como frutas. São leves e de rápida absorção, tá? Justamente para que a gente tenha mais proteína do que carboidrato. Porque aí a gente vai fazer uma jogada com esses dois interruptores que a gente tem, que é a mTOR e com a MPK. Então vamos lá. Imagina que você vai fazer uma atividade física. Energia para fazer atividade física você tem, tá? Então desde ontem você veio comendo, né? E não é não comer alguma coisa 30 minutos antes do treino que vai fazer você deixar de treinar, não. Você consegue treinar. Quando a gente fala de pré-treino é porque a gente quer melhorar a nossa performance dentro do treino. Então, a gente tem que usar isso como estratégia e não só como vi na internet e vou fazer, tá? Para as pessoas que estão emagrecendo, o pré-treino ideal é um pré-treino que tenha proteína, nenhum ou pouco carboidrato, tá? Ou carboidrato de baixo índice glicêmico e de rápida absorção. Por quê? Quando a gente coloca proteína no nosso corpo, a gente está fazendo a sinalização da mTOR. Então o corpo vai entender que ele tem nutriente e proteína para gerar e desenvolver massa muscular e para recuperar a massa muscular depois desse treino. Quando eu não coloco carboidrato, lembra que a gente falou aqui que a ausência do carboidrato também ativa a AMPK? A AMPK é queima. Então, se eu ativei a mTOR falando que eu tenho substrato muscular para o músculo desenvolver e também ativo a AMPK, ela vai gerar queima. Porém, o músculo ele está em uso. O músculo está nutrido. O músculo está efetuando o teu papel de desenvolvimento, de crescimento. Consequentemente, a AMPK vai priorizar a queima na gordura. Então, quando você come mais proteína, zero ou pouquíssimo carboidrato, além de ativar a tua mTOR, você ativa a tua MPK, o que pode acelerar em pouca escala, mas melhora a tua questão de emagrecimento. Então, você vai ordenar o teu corpo a gastar mais energia da gordura. Outro ponto, já no médio e longo prazo, é que quanto mais músculo você tem e quanto mais tonificado é o teu músculo, mais energia o teu corpo gasta para sobreviver. Se ele gasta mais energia para sobreviver, consequentemente ele queima mais gordura. Se torna um metabolismo acelerado. Aqui agora faz sentido ao que eu estava falando para a Luana no começo dessa live. Eu estava falando com ela a questão de quantidades de calorias que a gente come numa dieta. Então, por exemplo, imagine que hoje você tem uma dieta de 2.000 calorias. Nessa dieta de 2.000 calorias, você não ganha peso e você também não perde peso. A gente chama isso de isocalórico ou de normocalórico. É uma dieta alinhada com o teu metabolismo basal. É exatamente o que você gasta. Então você come o que você gasta. Você não engorda, não ganha peso e não emagrece. Para você ganhar peso, você precisa comer 2.200, 2.300. Para emagrecer, você precisa comer 1.800, 1.700. Se comer 2.000, vai ficar empatado, tá? À medida que o teu músculo vai desenvolvendo e ele vai ficando mais duro, mais consistente e o teu percentual de gordura vai abaixando, essa caloragem que você come vai aumentar. Então pode ser que daqui a alguns meses, daqui a um ano, você esteja tendo que comer 2.300 calorias para manter, nem para ganhar e nem para perder. Por quê? Porque o teu metabolismo acelerou, né? Ele subiu, porque você está com uma massa muscular mais densa, mais tonificada e um metabolismo
mais acelerado, tá? Então, o desenvolver da massa muscular acelera o seu emagrecimento e garante que você fique mais magro. Então, quando a gente fala de emagrecimento sustentável, o emagrecimento inteligente, não é só quando você perde gordura, é quando você ganha músculo para perder gordura, porque aí fica um ciclo vicioso, tá? O teu corpo ele se mantém com mais facilidade. Então, para quem está perdendo peso, uma estratégia super interessante é tirar carboidrato do pré-treino e incluir muita proteína, porque assim você ativa a mTOR, ativa a MK, gera uma queima um pouquinho maior de energia durante o teu treino, valoriza a tua massa muscular e o que melhora a tua tonificação, e aí você tem a médio e longo prazo uma aceleração metabólica, tá? Bom, Garcia falando sobre pré-treino, já tomei vários pré-treinos de marcas diferentes, com tudo quanto é coisa, mas nunca bate. Tomo e não tem nenhum resultado nenhum. Pode ser o jeito que eu tomo? Não. É que os pré-treinos geralmente não funcionam mesmo não, tá? Na verdade, eles têm um efeito muito mais placebo do que físico, tá? Vamos lá. A gente tem alguns pré-treinos como cafeína, tem alguns termogênicos que tem alguns outros nutrientes misturados, né? Betalanina e tudo mais. Grande parte desses nutrientes só servem para provocar colateral, porque o pré-treino ele é ilusório, né? Então vou te dar um exemplo. A cafeína, tá? A cafeína, ela tem uma função muito bacana dentro do nosso corpo. O funcionamento dela é bacana, ela realmente acelera, né? Um pouco as nossas fases metabólicas, tanto que ela pode atacar a nossa ansiedade. E de fato isso acontece. Numa média de 200 miligramas de cafeína, você já tem uma aceleração efetiva. Só que o que isso muda na tua capacidade de pegar peso é muito pouca coisa. O que isso muda na qualidade da queima de gordura é pouquinha coisa. Então, assim, a cafeína para um atleta, para uma pessoa de alta performance, para uma pessoa que tem um metabolismo acelerado, que tem baixo nível de gordura e uma massa muscular mais elevado, pode ser interessante, porque cada pouquinho que ajuda, né, para esse tipo de perfil de pessoas é interessante. Agora, para a pessoa que já tem um BF um pouquinho maior e tal, talvez não seja tão interessante. E aí entra o que eu falei sobre o efeito placebo. A pessoa, quando ela toma o pré-treino, ela quer sentir alguma coisa, né? Então, eu vou tomar um pré-treino porque eu quero ficar drenado, eu quero chegar na academia mordendo a anilha e tudo mais. Para provocar esse efeito psicoativo, né, que a gente já vai mais para o lado até de, vamos falar assim, se drogar, eu preciso de doses suprafisiológicas. Então, por exemplo, 400 miligramas de cafeína já é bastante. A Anvisa permite, né, no Brasil, até 480. Porque pode, né, dar uma aceleração aí prejudicial, principalmente para quem tem ansiedade e tudo mais. O que acontece? Quando você toma uma superdosagem, o teu corpo ele vai ter um efeito colateral, né? Então dá uma vibração ali no olhar, dá uma sensação, um formigamento. E a pessoa, muitas vezes, ela está tomando pré-treino para ter o efeito colateral. Ela não quer saber se o pré-treino vai funcionar. Ou ela acha que para o pré-treino funcionar, precisa dar o efeito colateral. Então a gente fala assim, eu tomo cafeína e não sinto nada, mas não é para sentir. A cafeína vai fazer o efeito dentro do seu corpo sem você sentir. Quando você come proteína, você sente a proteína? Não. Quando você come o carboidrato, você sente o carboidrato? Não. Então por que você vai sentir a cafeína? Não sente. Quando você sente, e até muito, é porque está em dose acima do que é o ideal para você, porque você está tendo efeito colateral. E isso é perigoso, porque o teu corpo ele se acostuma. Então você começou a tomar 400 de cafeína para ter o colateral da cafeína. O teu corpo acostumou e parou de dar colateral. Você vai aumentar a dose, porque você quer o colateral. A cafeína, os 200 miligramas já estaria fazendo efeito.
mas você quer o colateral para você sentir. Aí já é a questão neuro, né? É psicoativa do pré-treino. Então é onde o pré-treino deixa de ser interessante, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal... Daiane falou, o melhor pré-treino é comida, exatamente, né? E eu vou falar aqui sobre um pré-treinozinho que é bacana, é interessante. E assim, vou falar sobre questões de estudos, né? E o que eles falam pra gente também, e o que eles deixam a desejar. Bom, a Maria falou aqui, tem 1,78, 63 quilos, 20% de gordura, mais localizado na cintura, mas tem uma dificuldade imensa de ganhar massa, tá? Então, Maria, exatamente aqui, ó, dificuldade imensa de ganhar massa. Então tá faltando proteína, tá? Mulheres, todo mundo tem dificuldade de comer proteína, mas mulher tem uma dificuldade extra. O paladar de mulher é sensível, a gente tem poucas fontes de proteína, tá? Então a gente tem lácteos, carnes, ovos, né? A Joel, e proteína vegetal? A proteína vegetal ela não tem a mesma sintetização muscular que a proteína animal. Há algum tempo atrás, a gente brincava falando que vegano vai ser sempre flácido, porque a proteína vegetal não dá de fato uma consistência muscular. Estudos mais recentes mostraram que dá sim. Porém, é preciso comer 4 vezes mais proteína para dar resultado. Então, assim, com as proteínas animais, as mulheres já têm uma dificuldade imensa de conseguir comer 2 gramas por quilo de peso. O que seria 2 gramas por quilo de peso? Se você pesa 50 quilos, você vai comer 2 gramas para cada quilo do seu corpo. 50 vezes 2, 100. 100 gramas de proteína. A pessoa fala, 100 gramas de proteína, eu pego um bife de frango de 100 gramas, eu dou conta de comer. 100 gramas de frango tem 20 gramas de proteína. Você precisa comer 100 gramas de proteína. Então a quantidade de alimento é muito grande. E aí entra uma dificuldade, né? E é por isso que vem o whey. Então o whey serve para quando você não consegue consumir a quantidade de proteína, suplementar o que está faltando. Por que todo mundo fala então para você, come whey quando você entrar na academia? Porque ninguém come a quantidade de proteína que precisa, tá? 10 anos de consultório, ninguém chegou lá falando eu como a quantidade de proteína ideal, tá? Só tirando pessoas que já vieram da alta performance, óbvio, né? Todos os iniciantes chegam lá, comem 1/5 do que precisa, 1/4 do que precisa. A nossa cultura é muito errada. Você vai ver aí o café, né, o café da manhã de hotel, o café da manhã da casa da avó, é bolo, pão, é muito carboidrato, quase nada de proteína, se tiver proteína. Então, o nosso erro cultural é muito grande. Então, Maria, você precisa consumir muita proteína. E isso vai um tempo, porque você precisa habituar o teu estômago a comer a proteína que é pesada, é demorada para digerir. Mas depois que você acostuma, fica fácil. Eu tenho exemplo disso dentro de casa, tá? Então, a Daiane, né, a gente veio trabalhando o consumo de proteína. Hoje ela come tanta proteína por dia e com uma facilidade que em muitas dietas dela eu nem coloco whey. Ela fala, nossa, eu tô com fome, então ao invés de pôr whey para eu beber, coloca aí ovos e carne para eu comer e saciar essa fome para conseguir comer a quantidade de proteína. É tudo questão de hábito, tá? A gordurinha que você tem na região da cintura, Maria, é a gordurinha visceral. Essa gordurinha é a pior que tem, é a gordurinha mais difícil que tem, tá? E aí já vai de uma questão de seleção de carboidratos, né, para a gente queimar essa gordura, porque ela funciona diferente das outras gorduras. Então, gorduras de alto índice glicêmico, principalmente arroz, o arroz branco, é o maior inimigo dessa gordurinha da cintura, tá? Para diminuir a cintura, uma estratégia bacana, uma dica legal é troque as farinhas por frutose. O carboidrato das frutas, frutose, eles não vão para a gordura visceral. É o único carboidrato que não é direcionado para a gordura visceral. Então é uma jogada interessante de se fazer. Lógico, é necessário comer os outros carboidratos por questões nutricionais, mas coloca eles um pouquinho menor, um pouquinho mais embaixo,
e a frutose um pouquinho mais em cima, tá? A Lana diz que o pré-treino dela é café preto mesmo. Legal, né? O café preto, ele tem uma quantidadezinha pequena de cafeína, mas já é o suficiente. Muita gente já se sente bem, já se sente legal. E outra, de novo, a mudança que ele vai dar é pouquíssima queima de gordura. O mais interessante dele no teu caso, né, que você é uma magrinha querendo ganhar massa muscular, é mais mesmo a questão de motivação e de ânimo, tá? Deixa eu ver se mais alguém falou. O whey em excesso pode fazer algum problema? O whey em excesso não tem como fazer problema, não tem como te dar problema, tá? Só que aí a gente tem que se alertar uma coisa. Se você estiver trocando toda a proteína da tua dieta por whey, você está deixando de consumir um monte de nutriente. Então, por exemplo, você precisa consumir aí 200 gramas de proteína por dia. Você come 50 gramas e as outras 150 gramas você quer tomar em whey. Quando você deixa de comer uma carne, você não está deixando de comer só a proteína, tem muitos nutrientes ali que são importantes. Quando você deixa de comer o ovo, você não está deixando de comer só a proteína, você está deixando de comer alguns nutrientes também importantes. Então o whey, ele repara a quantidade de proteína que falta para você consumir no dia, mas ele não repara todos os outros nutrientes, ele repara apenas a proteína. Então não dá para a gente montar uma dieta com a proteína baseada só em whey, tá? Como o próprio nome fala, ele suplementa a falta, né, para você bater uma métrica estabelecida, tá? Gabriel, Joel, beleza, o excesso de proteína pode transformar em gordura? Se você não estiver fazendo atividade física, sim, tá? Então, igual eu falei aqui no começo, né, a gente tem a mTOR, que ela sinaliza para o seu corpo, né, quando você está comendo bastante proteína, ela sinaliza que você tem nutriente o suficiente para fazer o teu músculo desenvolver. Então você precisa ir para uma sala de musculação, fazer os seus músculos contraírem, para essa proteína ser sugada para o tecido muscular, né, e passar ali pelo processo de síntese proteica e desenvolver o teu músculo. Se você come as proteínas, mas não treina conforme, né, o teu corpo vai pegar essa proteína e vai começar a passar por diversos processos de transformação, vai transformar ele em carboidrato e vai fazer você aí ter um ganho de gordura corporal, tá? Então, o excesso de proteína sem um treino bacana, sem um treino legal, não vai fazer efeito, tá? Então, é um conjunto, é a nutrição junto com a atividade física, certo? Bom, vamos lá. Eu disse que ia falar sobre um pré-treino bacana aqui, tá? Principalmente não só em relação a estudos, mas em relação até feedback que eu tenho nessa carreira minha de clínica. Beta-alanina, ele é um suplemento alimentar tão interessante quanto creatina, tá? Então a gente tem uma gama de suplementos imensos, né? A gente tem uma gama imensa hoje de suplementos no mercado, mas que são realmente eficientes, tá? São 3. Whey, ou outra proteína, né? A gente tem o carnivore, que é o whey em pó, só que da carne. Tem o whey, que é do soro do leite. Tem a albumina, que é da clara do ovo, né? Então as proteínas em pó são funcionais, são muito boas. A gente tem a creatina, né, que ela tem aí uma função dentro da célula muscular, né, que melhora a performance celular dos nossos músculos e faz com que o nosso músculo se performe de uma forma mais interessante. E da mesma forma a gente tem também a beta-alanina, que ela também tem uma função através do nosso sistema nervoso central. Então, geralmente, quando a gente passa a beta-alanina como pré-treino, alunos que nunca tomaram beta-alanina, quando toma pela primeira vez, me mandam mensagem: nossa, Joel, não sei se eu estou passando mal, estou sentindo o dedo formigar, a boca, a orelha está meio formigando. É porque ela funciona pelo sistema nervoso central, tá? Ela tende não só a ajudar também na questão motora durante o seu treino, para o teu treino ter mais eficiência,
como ela age também na questão cerebral. Ela faz com que o seu foco melhore. Então você consegue treinar de uma forma com mais foco no treino e com uma coordenação motora mais alinhada, mais apurada. Também é uma questão pequena, mas para quem principalmente já está na alta performance ou já treina pesado há muito tempo, sente uma diferença muito interessante com a adição de beta-alanina na questão de performance do treino, tá? Outros suplementos, além disso, vai muito da questão de pessoa para pessoa, como a questão de cafeína ou alguns outros condimentos, tá? Tem até alguns pré-treinos internacionais que eles chegam a colocar efedrina ali dentro, tá? Então efedrina a gente já está indo aí para o lado de droga, para o lado tóxico, né? O que é realmente perigoso e pode até viciar, né? Por isso que alguns pré-treinos são realmente proibidos no Brasil. Justamente pelo que eu falei, as pessoas começam a usar pré-treino mais na busca de uma questão psicoativa do que realmente vai funcionar. Eu quero estar drenado. Tanto que, acreditem ou não, tá? Já temos aí um indício de algum número da população que vai treinar drogado, vai treinar cheirado, justamente porque faz essa associação de que estando dopado você treina melhor, tá? O que não é necessariamente uma verdade. E quando a gente está falando em desenvolver o corpo e ganhar mais saúde, isso aí vai totalmente na contramão, tá? Então, o melhor pré-treino que tem é a boa vontade de treinar. Vai treinar com o melhor espírito que você possa ter, né? E com a melhor energia do teu dia. Tudo além disso é simplesmente para te ajudar. A beta-alanina eu gosto porque ela melhora a questão do teu foco e da sua coordenação motora. Então você consegue executar movimentos mais interessantes durante o treino. Além de conseguir colocar mais foco e prestar mais atenção no teu treino. Porque tem gente que vai para a academia, está fazendo exercício lá na cadeira extensora e mexendo no celular ao mesmo tempo. Isso não vai ativar nenhum interruptor do seu corpo e não vai fazer nada do seu corpo funcionar. Então é preciso foco, tanto no treino quanto na questão de movimento, tá? Para pessoas que estão querendo emagrecer, é interessante colocar proteína e baixo ou até nenhum carboidrato antes do treino. Deixa para comer depois do treino para fazer uma reposição de energia. No caso da pessoa que está ganhando massa muscular, é interessante colocar um carboidratozinho antes do treino. Porque ela está querendo desenvolver massa muscular. Então ativar a MPK para ela não vai fazer diferença. Até porque é uma questão de pequena relevância e ela está querendo ganhar, desenvolver massa muscular. E carboidrato é responsável pela recuperação da massa muscular. Então, para quem está querendo ganhar massa muscular, é interessante carboidrato antes do treino e a proteína depois do treino para fazer uma recuperação, ou carboidrato, proteína antes e proteína depois também do treino, tá? Para quem está ganhando é um pouco mais fácil a jogada, né? Então você consegue ter a participação do carboidrato nas duas jogadas, porque a gente não tem necessidade da MPK. A gente vai estar trabalhando somente com a mTOR. Para quem está emagrecendo, a gente tem essa jogadinha aí que ajuda em pequena proporção, mas para quem está emagrecendo, né, qualquer arminha a mais já faz bastante diferença. Bom, a Ângela falou aqui, eu achei que estava infartando no primeiro dia que tomei beta-alanina. Eu lembro que você me mandou mensagem perguntando se a dose estava certa, né? Se era isso mesmo que tinha que tomar. Mas essa reação da beta-alanina, ela é só no começo. Na primeira semana, como eu falei, o corpo se acostuma com tudo. E ele se acostuma com a beta-alanina, né? Já tem anos que eu tomo beta-alanina, hoje eu sinto um leve formigamento nos lábios no momento que eu tomo, né? Que ela passa pelos lábios. Fora isso eu não sinto mais nada, mas eu consigo perceber que eu treino um pouco mais focado, os movimentos saem ali um pouquinho melhor, né? Além dela ter também um efeito que a gente chama de efeito tamponante. O que é um efeito tamponante?
Quando você está fazendo ali as suas últimas repetições, e aí o músculo está dando aquela queimada, que vai chegar no que a gente chama de falha muscular, né? Então eu vou fazer 10 repetições até a falha. Eu tenho que colocar um peso, onde eu chego ali na 8ª com dificuldade, na 9ª com dificuldade, na 10ª talvez eu quase não consiga fazer a 10ª e o músculo solta. Isso foi a falha muscular. E geralmente o que provoca a falha muscular é aquela queimação que dá no músculo. Quando a gente fala de efeito tamponante, a gente fala em retardar essa queima. Então, se você fez 10 repetições, com essa falha, com esse tardiamento nessa sensação de queima, você conseguiria fazer talvez 12 repetições. Então você aumenta 1 ou 2 repetições no teu exercício, o que lá no final, né, de um dia de treino vai fazer muita diferença, no final de uma semana vai fazer muita diferença, no final de um mês vai fazer mais diferença ainda. Então, além dessa questão do foco e da propriocepção, né, que é o movimento, ela também tem uma função desse efeito tamponante, que é retardar essa queima muscular e fazer com que você tenha uma performance um pouquinho melhor nessa questão também, tá? O Gabriel disse que viu um vídeo no TikTok de um monte de pó natural de pré-treino, realmente resolve, não sei se você já viu, pó de guaraná e tudo mais, beterraba, vários. Não, tá? Existem sim, e o mais legal é que essa galera, eles pegam estudos, né? Só que assim, hoje em dia está muito fácil eu pegar um estudo, botar aqui, ó, isso aqui funciona. Eu sei que ninguém vai ler o estudo. Muitas pessoas às vezes me mandam, nossa, Joia, olha esse estudo. Ela me manda o título. Eu falei, você leu o estudo? Não. Você foi dar uma paginada? Não. É que o Instagram, o influencer aí está falando e mostrou esse estudo. Aí se você vai lá no estudo, você abre e lê, você vê que não tem nada a ver daquilo, ou então é que é uma coisa muito absurda, tá? O que você falou aí do pó de beterraba. A beterraba, ela foi estudada como pré-treino, principalmente, aliás, ela foi estudada como pré-treino em vários segmentos de esporte. Na musculação, na maratona de longa performance, na corrida de curta duração, ela teve uma eficiência só num esporte. Na corrida de curta duração, corrida de 100 metros. Nessa modalidade, ela funcionou por quê? Porque a durabilidade de efeito que ela tem dura muito pouco. Muito pouco. O suficiente para um corredor bater ali seus 100 metros. Porém, a quantidade que ele tinha que tomar era uma quantidade altíssima. Então ele tinha que consumir uma quantidade muito boa, né, do extrato de beterraba para durar alguns segundos, né, para correr 100 metros. E aí a galera pega esse tipo de estudo, coloca um pouquinho de beterraba num comprimido e vem vender para a galera da musculação, que vai ter um treino de 40 minutos, treino de 1 hora, treino de 30 minutos. O corredor de 100 metros ficou poucos minutos, talvez nem 10 minutos, não chega a 5 minutos para ele bater os 100 metros, entendeu? Então, eles distorcem muitas coisas para vender. A maioria dos pré-treinos que a gente tem na internet hoje não funcionam, é para vender, tá? Assim como muitos outros suplementos. Suplementos que melhoram a produção natural de hormônio. Não existe. Não tem nada que você coloque dentro do seu corpo que vai fazer o seu corpo produzir mais hormônios. Isso já é cientificamente comprovado. Mas essa galera pega uns estudos lá dos anos 80, lá do começo dos anos 90, quando não se sabia disso, e aí eles trazem e falam, olha esse estudo que não sei o que. Eles sabem que ninguém vai ler. Eles sabem que as pessoas não vão buscar informação, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Essa semana mesmo teve um conhecido meu que me mandou 2 estudos referente a uso de creatina de forma nasal, que melhora o TDAH, questões cerebrais e tudo mais. Ele falou, olha que bacana e tal, não sei o quê. Falei, espera aí, vamos ver esses estudos. Um estudo é um estudo mecanicista. O que é um estudo mecanicista? É o princípio de onde uma ideia surge. Então, o estudo mecanicista, ele pega a mecânica do corpo e faz algumas ligações e gera uma pergunta. Então, por exemplo, olha, a creatina que a gente consome, pouquíssimo dela vai para o cérebro, a maior parte vai para o tecido muscular, tal.
Mas no cérebro tem algumas funções onde a creatina seria importante. Se a gente conseguisse colocar mais creatina no cérebro, talvez essas funções melhorassem. Se essas funções melhorassem, poderia melhorar o TDAH e Beleza, a gente viu que uma mecânica fez sentido. Então esse é um estudo mecanicista. Vamos para a prática? Vamos ver se funciona? Quando coloca na questão de prática e vê se funciona, pouquíssimas vezes funciona. O segundo estudo que estava no post era um estudo já realizando a prática dessa mecânica. Só que estava sendo realizada em camundongo. Então, para ser realizado em camundongo e para ser realizado em humano, tem uma diferença muito discrepante. E nos camundongos ainda estavam tendo ideia de que pudesse melhorar. Então, olha só o quanto ainda tem que avançar esses estudos para a gente saber se vai funcionar ou não vai funcionar. Mas a galera que vende já pega esse estudo e já sai jogando para vender e a galera vai comprando. As enzimas que se aplica na barriga não funciona, mas a galera pega os estudos mecanicistas, os estudos feitos com camundongo e vem vender para a turma agora. E aí muitas vezes, pelo efeito placebo, a pessoa tem algum resultadinho ou acredita que tem algum resultadinho. E aí ela está pagando para ter um efeito placebo. Tá? Isso aconteceu muito também com o ZMA. O ZMA foi um suplemento que fez muito sucesso ali no começo dos anos 2000. Ele era um combinado de minerais e vitaminas específicas que prometia a melhora da produção hormonal. Tanto ele quanto o Tribulus terrestres, que também fez um sucesso estrondoso. Óbvio, na questão mecanicista faz sentido. Pô, faz sentido que a Tribulus terrestre, que o ZMA tem, em sinergia dentro do corpo, faz sentido funcionar e dar um resultado. Beleza, vamos ver se funciona? Não funcionou. Então não é porque mecanicamente parece que faz sentido, que na prática vai fazer sentido. E aí o ZMA caiu por terra, porque não funcionou. Mas acredite, até hoje eu vejo na TV, nessas propagandas para idosos, vendendo o ZMA com a promessa de que vai melhorar a produção hormonal e mostrando estudos lá do começo dos anos 2000, onde na parte mecanicista eles pensavam que isso poderia funcionar. Tá? Então é muito bom a gente tomar cuidado com essas questões que a gente vê sobre estudo e tal. Tá? Então suplementos que realmente fazem diferença e que valem a pena investir é o whey, creatina e betalanina, caso você queira colocar isso como pré-treino para melhorar o foco e o desempenho do seu treino. O resto é balela. Eu uso cafeína com atletas, né? Ou alguma pessoa que eu vejo que às vezes anda um pouquinho desmotivado, alguma coisa do tipo. Pessoas que têm já um BF um pouquinho mais elevado, eu já cheguei a usar cafeína, não vi diferenças, então eu ando cortando a cafeína dessa galera e do pessoal também que tem muita ansiedade. Não gosto de trabalhar. E as questões que eu mais priorizo são as questões nutricionais. Proteína antes e depois do treino, ou antes ou depois para quem está ganhando massa muscular com carboidrato, e para quem está emagrecendo, proteína antes do treino e carboidrato depois do treino, para favorecer essa jogadinha dos sinalizadores que eu falei para vocês. Pessoal, deu para entender? Deu para compreender? Deu para tirar a dúvida de vocês? Deu para enriquecer um pouco o conhecimento de vocês? Já está dando 1 hora que eu estou falando aqui e era esse o conteúdo que eu queria ter trago para vocês hoje. Eu quero saber se eu consegui aí gerar em vocês, dar para vocês aí uma quantidade de informações além, né? Porque quando a gente fala em whey pré-treino, a gente sempre escuta as mesmas coisas em todos os lugares e parece que a gente já sabe. Eu sei que eu vou treinar, eu tenho que comer whey, tá? Mas por quê? Qual que é a função do whey? Onde que ele entra? Como que a proteína funciona no seu corpo? Isso a gente não costuma ver, né? A questão de carboidratos, a questão de gordura.
né? A questão de ver que cortar o carboidrato não é o que vai te emagrecer da forma segura, da forma interessante, tá? Você precisa deixar o carboidrato ativo no teu corpo por funções vitais e ir fazendo jogadas e estratégias para trabalhar esses dois interruptorzinhos, que é a mTOR e a MPK, para a gente desenvolver músculo e queimar gordura de uma forma eficiente, de uma forma mais interessante, tá? Fico feliz de ter trago aqui, estou vendo aqui vocês falando, que foi coisas diferentes, como eu tenho gostado de trazer para você. Maria, eu estou atendendo somente de forma online atualmente, tá? Se você quiser, depois aqui você pode me mandar no direct, um oi, aí eu te explico, te dou informações aí de como que funciona, tá? Mas eu faço atendimento hoje em dia, no momento está sendo somente na modalidade online, tá bom? Mas é de uma forma bem completa também, dá pra gente avaliar e levar em consideração todos os detalhes e planejar todas as estratégias de uma maneira mais eficiente, certo? Pessoal, segunda-feira que vem, live de novo, tá? Eu só vou confirmar se vai ser às 9 ou se vai ser às 8 da noite. Talvez eu puxe uma horinha antes, mas eu tenho que ver algumas coisas ainda, não é certeza, tá? Mas eu venho trazer para vocês qual será o tema, tá? Que eu vou estar falando. Lembrando que essas lives elas serão editadas e ficarão salvas num canal do YouTube, tá? O canal Neuromúsculo, que foi feito recentemente, para ficar arquivado essas lives lá. A primeira live onde eu falei sobre disbiose intestinal, as pessoas geralmente se autodiagnosticam com intolerância à lactose ou doença celíaca, porque vê na internet, associa com o que está sentindo, acha que é isso e começa a agir de uma forma como se tivesse intolerância, começa a cortar tudo que é leite e tudo mais. E às vezes você tem simplesmente uma disbiose. A disbiose é mais fácil de tratar e ela não é tratada da mesma forma que se trata uma intolerância à lactose ou uma doença celíaca. Se você acha que você tem uma dessas duas e está tentando tratar essas duas, talvez você está deixando a disbiose de lado e a disbiose intestinal no longo prazo vai dar outros prejuízos, tá? Então nesse canal do YouTube já tem o vídeo onde eu falo sobre a disbiose e que ela pode parecer com intolerância à lactose e intolerância a glúten, mas não tem nada a ver, é muito mais fácil de resolver. Em outra live eu falei sobre anticoncepcionais e musculação, como que o anticoncepcional pode atrapalhar o teu desenvolvimento muscular. Falei sobre os anticoncepcionais, quais os melhores, quais os piores. Falei sobre endometriose e síndrome do ovário policístico. Essa live também já está no canal do YouTube, tá? Essa semana deve ir ao ar a outra live que eu falei sobre retenções líquidas, como prevenir e entendendo o mecanismo da retenção hídrica. E essa live deve ir também essa semana ou na próxima para esse canal do YouTube. Então fica tudo registradinho lá. Qualquer dúvidas que vocês tenham, pode estar mandando direct, a gente vai se falando. Fechou? Pessoal, obrigado por ficarem aqui me ouvindo até essa hora, tarde da noite, mais de uma hora comigo aqui. Espero que tenha sido de grande ajuda as informações que eu trouxe para vocês e que abra a cabeça de vocês e façam vocês pensarem melhor, né, sobre hábitos e rotina que vocês podem estar incluindo aí no dia de vocês, tá? Então, obrigado, Ângela, tá aqui, a Luana tá aqui, o Greg, a Maria, Denise, a Lani, muito obrigado a todas vocês, tá? Forte abraço, boa noite e uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus.